Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora Maiana, qual é o tema da sua coluna de hoje? Hoje vou falar de um livro chamado A Decodificadora, que conta a história da Jennifer Doudna. Ele foi escrito por Walter Isaacson e acaba de ser traduzido para o português. Para quem não se lembra, Jennifer Doudna ganhou o Prêmio Nobel em 2020, juntamente com a francesa Emmanuelle Charpentier, pelas descobertas da técnica de CRISPR, que permite editar genes. O livro é muito interessante porque ele conta, além dos detalhes da técnica de CRISPR, o que se passa por trás dos bastidores, a corrida pelas patentes e a falta de ética de alguns pesquisadores na busca da fama e de dinheiro. Mas o que eu queria discutir aqui são os desafios éticos relacionados com essa nova tecnologia. Eu acabo de ser convidada para participar de um fórum internacional, justamente onde serão discutidos aspectos éticos relacionados com a edição gênica, o que mostra a preocupação internacional relacionada com o alcance dessas tecnologias. Para quem trabalha com doenças genéticas como eu, poder editar genes ou alterar genes que causam essas doenças é de enorme interesse e tem motivado pesquisas ao redor do mundo. Mas há também muitas dúvidas. No caso de doenças genéticas, quem terá acesso a essas tecnologias? E qual será o custo delas? Os primeiros ensaios em seres humanos já foram iniciados com anemia falciforme, com uma forma hereditária de cegueira e com algumas formas de câncer. Mas o custo estimado de cada tratamento, que deverá ser individualizado, é de cerca de $1 milhão. Quem poderá arcar com esses custos? Será possível tornar algum dia esses tratamentos acessíveis a todos? E aí surgem cientistas como o Josiah Zeiner, que era classificado como um biohacker. Segundo ele, essas tecnologias precisam ser acessíveis a todos. E ele já construiu um kit para edição gênica a um custo de cerca de $1.000. Vai ser uma briga interessante com as multinacionais, mas não há dúvidas que todos apoiam o tratamento de doenças genéticas. O interessante é que Josiah começou a ser convidado para reuniões científicas para discutir esses aspectos éticos. E o que acendeu a luz vermelha? O que primeiro acendeu a luz vermelha foi o experimento do chinês He Jiankun, que editou o gene CCR5 em 2 embriões chineses que resultaram no nascimento de 2 gêmeas. Sabíamos já que existe uma mutação no gene CCR5 que impede a entrada do vírus HIV nas células, e quem tem essa mutação é resistente ao HIV. O experimento que ele fez foi reprovado internacionalmente e ele foi expulso da universidade. Interessante que o autor do livro diz que He Jiankun aparentemente tinha aprovação do Comitê de Ética da universidade para fazer o experimento, mas quando viram a enorme repercussão negativa internacional, a própria universidade o expulsou. Mas tudo isso aconteceu antes do início da pandemia, e talvez, se acontecesse hoje, não seria visto de maneira tão negativa. Na semana passada, nós falamos da nossa pesquisa sobre pessoas expostas ao coronavírus e que não desenvolvem a doença. Estamos investigando quais são os seus genes de resistência e o que fazem. E se pudermos no futuro editar esses genes para que todos fiquem resistentes à Covid-19 a outros coronavírus? Seria antiético fazê-lo em embriões se tivéssemos mais segurança sobre a precisão do método? Quais são as grandes dúvidas que impedem a edição de genes em embriões? Em primeiro lugar, nós não sabemos se ao editar um gene, não estaremos, por acaso, alterando outros genes que podem ser muito prejudiciais a longo prazo. Além disso, nossos genes interagem entre si e, portanto, a edição de um gene pode alterar um equilíbrio importante. Por exemplo, o gene CCR5, que protege contra o HIV, poderia abrir caminho para outras infecções. E mais preocupante é o fato de que, ao editar um gene no embrião, isso poderá ser transmitido para as próximas gerações. Mas existem outras preocupações e que eu vou discutir na minha próxima coluna. A professora Maiana Zates conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA, com Maiana Zates.
Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, o mês de maio é extremamente importante para o projeto Dr. Bartô por causa do combate ao tabagismo. Explica um pouquinho para todos nós. O mês de maio é o mês sem tabaco. O Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, foi criado em 1987 pela Organização Mundial de Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. A Organização Mundial de Saúde lançou uma campanha mundial para o Dia Mundial Sem Tabaco em 2021, que tem como lema o seguinte tema: comprometa-se a parar de fumar durante a Covid-19. O novo desafio da Organização Mundial de Saúde, com a publicação 101 Razões para Parar de Fumar, foram divulgados para marcar o início dessa campanha. Parar de fumar agora é desafiador, pois os fumantes também sentem o estresse social e econômico que surgiu como resultado da pandemia. Em todo o mundo, cerca de 780 milhões de pessoas dizem querer parar de fumar, mas apenas 30% delas têm acesso às ferramentas que podem ajudá-las a fazer isso. De acordo com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, fumar mata 8 milhões de pessoas por ano, mas se as pessoas precisarem de mais motivação para largar o vício, a pandemia fornece esse incentivo. Os fumantes, durante a pandemia, têm maior risco de desenvolver doença grave e morte por Covid-19. O tabaco também é um importante fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como doenças do coração, câncer, doenças respiratórias e diabetes. E também as pessoas que vivem com essas condições são mais vulneráveis a desenvolver um quadro grave de Covid-19. Dr. Lotufo, por que a preocupação com crianças, jovens e adolescentes, hein? Qual o risco? Nos documentos da indústria do tabaco tornados públicos pela sentença da juíza americana contra a história do tabaco em 2006 nos Estados Unidos, foram encontradas as seguintes frases: as crianças e os jovens representam o negócio de cigarros do amanhã. À medida que o grupo etário de 14 a 24 anos amadurece, ele se tornará parte-chave do volume total de consumidores nos próximos 25 anos. Outra frase: para o principiante, fumar um cigarro é um ato simbólico. O jovem pensa não ser mais o filhinho da mamãe, pensa ser durão, pensa ser aventureiro, pensa não ser quadrado. Mas à medida que o simbolismo psicológico perde a força, o efeito farmacológico assume o comando para manter o hábito. É a dependência de nicotina. Outra frase: a pressão dos amigos é o fator mais importante para o tabagismo infantil. Última frase: atingir os jovens pode ser mais eficiente ainda que os custos para os atingir seja maior, pois eles desejam experimentar, têm mais influência entre os pares de sua idade e eles são muito mais leais à sua primeira marca escolhida. Se as empresas do tabaco realmente eliminassem o marketing voltado para crianças, estariam fora do mercado em 25 ou 30 anos, porque não teriam consumidores suficientes para manter seus negócios. Pode uma indústria dessa ser do bem? Lógico que não. O grupo antitabágico do HU-USP, que aliás não parou de atuar durante toda a pandemia, atendendo individualmente e não em grupo, e atendendo também por telefone quando necessário, notou que a pandemia de Covid-19 levou muitos usuários de tabaco a quererem largar o cigarro. Estamos aguardando você, ou um parente, ou um amigo seu. Toda terça, das 8 às 9, na UBAS, atrás do HU-USP. Um grande abraço do Dr. Bartô. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Sei que temos novidades em relação ao desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial no Brasil. Quais são elas? Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. Boa notícia hoje, apesar dos mortos e dos infectados na pandemia. A FAPESP e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, juntamente com o Comitê Gestor da Internet aqui no Brasil, eles anunciaram 6 propostas vencedoras
para a construção de centros de pesquisa avançada em inteligência artificial. Cada proposta receberá algo em torno de 1 milhão por ano de cada um desses novos apoiadores, o setor público, as empresas coligadas e a própria instituição base, e eles vão trabalhar, esses centros vão trabalhar para disseminar, difundir, pesquisar, desenvolver a inteligência artificial pelo Brasil afora. São 6 centros, foi uma aprovação extremamente importante para o país, principalmente porque eles vão fazer pesquisa aplicada e vão fazer também um trabalho muito grande de formação de talentos, de gente, de jovens que exatamente precisam desse tipo de qualificação para construir o seu próprio futuro. As 6 propostas, elas estão bem equilibradas. A gente vai ter uma nova proposta ganhadora da Universidade de São Paulo, só que dessa vez em São Carlos, que é um centro voltado para cidades inteligentes. Nós temos um trabalho grande em Minas Gerais, com base na UFMG, de inovação para a área de saúde. Depois nós temos aqui um trabalho grande na Unicamp, na engenharia elétrica e de computação, que vai se voltar para diagnósticos médicos voltados para a saúde da mulher. A outra proposta é para o Cimatec da Bahia, que é um centro avançado de inovação do Senai e que se volta para a indústria 4.0, assim como a proposta ganhadora aqui do IPT, aqui ao lado da USP, também voltada para a evolução da indústria de padrão 4.0. Professor, qual é a expectativa agora em relação ao desenvolvimento dessa tecnologia no país? Acho que com esses institutos a gente começa a construir exatamente um arcabouço nacional extremamente importante para desenvolver a inteligência artificial no país. Esse é um passo muito forte, esse é um passo extremamente importante e nós estamos aqui do Centro de Inteligência Artificial, aqui dentro da USP, nós estamos muito contentes, não só por ver colegas que agora recebem o devido apoio para desenvolver seu trabalho, como também por prever e por sentir que o Brasil começa efetivamente a caminhar para ter um sistema nacional organizado e estruturado voltado para a inteligência artificial. É um passo muito, muito importante. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, qual o futuro do Mercosul? O tema da sua coluna de hoje. O futuro do Mercosul. Qual é o futuro do Mercosul? Esta é a grande pergunta que nós temos a fazer depois de completar 30 anos de existência do Bloco Econômico. Na verdade, o Mercosul foi criado em 1991 pelo Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. O Brasil e a Argentina foram um núcleo inicial do Mercosul. E em torno desse núcleo inicial, em torno da pacificação das relações entre Brasil e Argentina, foi possível a cooperação entre os dois países. Vale lembrar que esses dois países quase chegaram a deflagrar um conflito armado nos anos 70, mas os acordos havidos na década de 80 impediram a ocorrência de qualquer conflito militar. E depois convidaram o Uruguai e o Paraguai para se integrarem ao bloco. E a grande finalidade orientadora do Mercosul, pelo menos no início, era a inserção numa economia globalizada, ou seja, no momento que a globalização progredia a passos rápidos, a grande questão era inserir-se nesta economia. 30 anos depois, os problemas principais do Mercosul são o desentendimento entre Brasil e Argentina. A Argentina tem problemas de relacionamento diplomático com o Brasil, com o Uruguai,
com o Chile, com diversos parceiros. O Brasil tem relacionamentos diplomáticos extremamente complicados com a União Europeia, com os Estados Unidos, com países árabes e principalmente com a Argentina, entre outros. Isso significa que sem um entendimento claro entre o Brasil e a Argentina não é possível uma reconstituição do bloco, ou seja, os outros parceiros do Mercosul pedem a liderança do Brasil e da Argentina. Dr. Alberto do Amaral, o que se vê nos últimos tempos é a falta de diálogo entre o Brasil e a Argentina. O que dá para fazer nesse sentido, hein? E o que é preciso fazer em havendo uma disposição do Brasil e da Argentina para negociar, para que haja uma reativação do Mercosul? Já se chegou, inclusive, a falar num retrocesso para uma área de livre comércio ou então na eliminação completa da tarifa externa comum, que significaria, na prática, o retorno à área de livre comércio. Mas o Mercosul pode progredir independentemente da discussão sobre a redução da tarifa externa comum. O que é necessário, primeiro, é a disposição de se trabalhar em conjunto. Não é o problema de saída de um dos países do Mercosul que está em causa, como houve na União Europeia com relação ao Reino Unido. Mas é uma questão de se definir um organograma de trabalho conjunto. E nesse organograma de trabalho conjunto, algumas medidas são necessárias, como, por exemplo, a existência de uma autoridade para tratar das questões agrícolas, sanitárias e fitossanitárias. Não tem sentido que cada país mantenha uma estrutura institucional independente. Um segundo ponto seria a existência de uma administração internacional da hidrovia Paraná-Paraguai. Um terceiro ponto seria a criação de uma autoridade para cuidar dos problemas ambientais do bloco, as queimadas no Paraguai, as queimadas no Brasil, a devastação da floresta no Brasil, o problema do retrocesso das geleiras na Argentina. O Mercosul terá muito futuro se nós soubermos encontrar as veredas no sertão do mundo e no qual as transformações econômicas, tecnológicas e sociais são cada vez maiores. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior.